Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um Shippado, podcast oficial do Shippo. Meu nome é Guilherme Jacobs e hoje nós estamos aqui para mais um dos nossos queridinhos, shippadinhos, como o público já apelidou, podcasts mais rápidos para falar normalmente de alguma série que aconteceu aí no meio da semana, um episódio novo que saiu. E hoje a gente tem um episódio muito especial. Não estou aqui com o Thiago Romariz nem com o Bruno Silva. Eu estou aqui com um dos melhores críticos de cinema do Brasil para mim, tranquilamente. Márcio Salem, do Cinema com Crítica, pra falar do grande final de Better Call Saul, a série prequel de Breaking Bad, que encerrou aí o universo criado por Vince Gilligan e Peter Gould. Tudo bom, Márcio? Poxa, Guilherme, tudo bem. Obrigado pelo um dos maiores críticos do Brasil. Eu fico muito envaidecido, embora eu não me considere nem um décimo de tudo isso que você tá falando. E sim, vamos embora falar dessa série que, eu demorei muito pra começar a assistir, sabe? Eu acho que eu acho que muitos fãs de Breaking Bad têm essa mesma sensação de dizer, não, eu não quero assistir essa série, não quero entrar nesse mundo, não quero voltar a esse mundo, porque Breaking Bad era perfeito demais. Só que depois que a gente entra, a gente não consegue mais sair e descobre que Better Call Saul é tão bom quanto Breaking Bad. E aí eu me arrependi de não ter visto o contemporâneo. Entendi. Eu tenho uma experiência parecida com a sua. Eu não tive o medo logo de cara, eu entrei de cara e muito rapidamente eu fui conquistado, assim, mas não, assim, colocando no mesmo patamar de Breaking Bad de forma alguma, mas certamente, assim, olha, isso aqui não tá fazendo mal pra esse mundo, não tá fazendo feio com as circunstâncias que ele recebeu. E aí, em algum ponto, no meio da quarta temporada, por alguma razão, eu parei de ver. Acho que foi só uma questão de tempo mesmo, as coisas apertando, e eu fui deixando, acabei não vendo. E aí, no começo desse ano, antes da sexta temporada estrear, antes da primeira metade da sexta, eu resolvi que eu ia voltar, e eu assisti tudo da quarta, tudo da quinta, e aí quando eu entrei na sexta, eu já tava num ponto assim de, ok, talvez isso aqui seja tão bom quanto, eu não sei se até hoje eu resisto a dizer melhor, mesmo depois do final, mas eu acho que sem dúvida alguma tipo A1 e A2, aí depende da ordem da pessoa, mas como Breaking Bad eu acho que melhora com o tempo, como Breaking Bad eu acho que ela se encontra mais e mais conforme a temporada vai andando, ou melhor, a série inteira vai andando, né? E como Breaking Bad eu acho que se torna aí uma das grandes séries das duas primeiras décadas aí deste século, e dessa famosa era aí dos homens difíceis da televisão. Então deixa eu te perguntar assim, de primeira, antes da gente entrar especificamente, acho que nesse final e tudo mais, o que é que você achou da série agora que tá completa? O que é que você acha do pacote completo Better Call Saul? É legal, né, esse pensamento em relação a ela que você teve, porque eu acho que Better Call Saul é uma série que meio que dividida em duas. Não sei se você tem a mesma sensação, mas a primeira metade da série, que dura cerca de 3 temporadas, nós temos a relação do Jimmy McGill com o Chuck McGill, que é o irmão dele. E a gente começa a construção desse personagem, que ele em nenhum momento da série se mostra um cara que não é, como você citou, um homem difícil. Ele sempre foi malandro, ele sempre foi um sujeito imoral ou amoral, mas ele sempre teve sentimentos muito claros também, de tentar se provar para o irmão, tentar mostrar para a sociedade que ele era capaz de ser uma pessoa diferente. E essas 3 primeiras temporadas, elas tentam pegar, né, esse relacionamento dos dois. E eu acho que a gente pode falar com spoilers, não pode? Pode. Aqui, só pra quem tá ouvindo e assistindo a gente, spoilers, inclusive, do último episódio. O último episódio a gente vai falar mais pra frente, mas spoilers estão liberados aqui, então vocês fiquem cientes. Então, tão logo o Chuck morra, e ele morre na terceira temporada, parece que tem uma modificação muito grande na personalidade do Jimmy. Ele não tem mais aquela pessoa para ele se provar. Ele não tem mais aquela figura familiar que ele quer dizer para si mesmo, olha, eu sou capaz. O que ele vai fazer então? Ele vai se transformando, ele vai encontrando um novo Jimmy Sabonete, que é o Saul Goodman. E aí a série começa a se mostrar mais Breaking Bad do que antes. Ela começa a revelar mais essas conexões dele com o mundo do cartel mexicano. Você vai começando a ver de fato como vai construir a ideia desse advogado de porta de cadeia. Não necessariamente de porta de cadeia, mas você entendeu a ideia. E é bom a gente deixar claro que a série não é só sobre ele. A série é também sobre o Ehrmantraut e sobre o Gustavo Fring também. Nós acompanhamos o desenvolvimento do Ehrmantraut de um simples funcionário de uma catraca da justiça, né, do fórum norte-americano, para se transformar no sujeito que ele foi em Breaking Bad. Da mesma maneira, o Gustavo Fring, que vai entrar um pouco depois também no caminho da série. Então eu acho que Better Call Saul a gente consegue enxergar ao longo de todo esse tempo como uma série sobre não um cara se transformando em mal. Breaking Bad nunca teve tradução em português. Mas se eu pudesse traduzir Breaking Bad, seria tornando-se mal, que é justamente sobre o que eu gosto de mal a pior. Boa, de mal a pior. De mal a pior.
Porque você pega um personagem que originalmente é um personagem bom, o Walter White, e que vai transformando-se em Heisenberg, em um sujeito mau, em um sujeito que se auto-intitula o cara que bate na porta. Sou eu que bato na porta, porque sou eu que sou o chefão. E você não consegue identificar em Breaking Bad qual é o momento em que o Walter White se torna mal. É um conjunto de ações. Só que, diferentemente, Better Call Saul já é uma série que começa com um personagem que já tem uma semente do mal plantada nele. É como ele poda essa semente ao longo da temporada, ao longo da existência. E Sol acaba sendo parecido. Aliás, acho que é a mesma temática, assim, de certa maneira, assim. É, claro que os específicos são diferentes de cada um. Eu acho que o Breaking Bad tem muito mais a menção ali a intenção de examinar. Eu sei, é uma expressão meio básica, mas eu acho que é a melhor expressão. A masculinidade média, assim. O pai de família que precisa prover pra família dentro de um sistema norte-americano que não favorece isso e tudo mais, né? De questões com dinheiro mesmo, e o quanto isso valida o homem ou não, né? Enquanto o Sol, Better Call Saul, eu acho que, de certa forma, não que o Breaking Bad não seja, mas eu acho que o Better Call Saul é muito mais, mais estudo de personagem ainda. É um negócio que é muito específico sobre quem é o Jimmy McGill, que vira o Saul Goodman, que vira o Gene Takovich nas cenas em preto e branco, nas cenas lá do futuro. Pra mim, olhando agora o total de Better Call Saul, ela é uma série que, ainda mais que Breaking Bad, representa um pouquinho a abordagem do Vince Gilligan e do Peter Gould. Vince Gilligan criou Breaking Bad e os dois criaram Better Call Saul, com o Peter Gould sendo aí a principal voz da segunda série, porque eles gostam de mencionar em muita entrevista de como eles não planejam muito, ou de como eles mudam muito os planos, né? De como personagens como Jesse iam morrer na primeira temporada, personagens como a Kim Wexler, que a Rhea Seehorn interpreta, iam ser muito menores, tanto que ela, acho que tem 2 falas no primeiro episódio de Better Call Saul, pra você ver como ela não era tão importante na primeira vista, assim. Mas aí eles vão mudando a história e crescendo com o tempo, né? Eles gostam de dizer que eles se colocam em becos sem saídas e aí tentam encontrar a saída através do roteiro, e eu acho que de fato isso aí realmente rende muitas coisas boas pra eles, porque eles vão descobrindo isso tudo. Eu acho que Sol, que começou como uma comédia de meia hora, que ia transformar o Jimmy em Sol na primeira temporada, ter durado mais do que Breaking Bad, mais uma temporada do que Breaking Bad, ter também, de novo, alterado seus planos, e chegado ao ponto que eu acho que a gente já pode entrar aqui na última temporada, o final dela serve como um fim da saga inteira. E eu também tô a fim de começar Breaking Bad de novo agora, mas vamos combinar que a ordem temática é mais legal, que você veja Breaking Bad primeiro, depois veja Sol. Vai lhe recompensar mais, você vai notar mais, você vai saber mais, até por conta das participações que acontecem na última temporada. Porque eu achei... E aí pra juntar aí isso, a gente já ir caminhando pro episódio mesmo, achei interessante o jeito como eles usaram o Walter White e o Jesse Pinkman nessa última temporada pra pontuar exatamente isso. Porque foram 3 cenas, a primeira que o Jesse e o Walt aparecem, que sem dúvida, assim, é aquele famoso what if, né? O momento que o Saul pode ou não pode entrar de cabeça no império de drogas do Walt e obviamente ele escolhe que vai entrar e você revê aquela cena a partir da perspectiva dele. Que na verdade aquela primeira cena é até mais uma preparação pra cena onde ele tá na porta da escola e escolhe entre entrar e conhecer o Walter ou não, mas serve como importante. E aí você tem 2 séries que pontuam 2 lados da mesma ideia, que é a Kim perguntando pro Jesse se o Sol é bom e a Kim falando... desculpa, o Jesse perguntando pra Kim se o Sol é bom e ela responde, quando eu conhecia, ele era. E aí na cena, agora no último episódio com o Walt fala, não, você sempre foi assim. E de certa forma, o Jimmy McGill sempre foi um cara com, né, um saltinho ali, meio... gosta de passar uma perninha ou outra. Mas eu acho que de forma alguma a gente pode dizer que ele foi o mesmo personagem na série. Acho que ele não só muda de nome, ele muda de personalidade mesmo, ele vai mudando quem ele é, vai crescendo, e a gente volta pra aquela máxima do Walter White na primeira temporada do Breaking Bad, que química é o estudo do crescimento, da decomposição e da transformação. Essa é a mensagem das 2 séries. Então, de certa forma, eu acho que Better Call Saul transformou Breaking Bad ainda mais, e Breaking Bad também transforma Better Call Saul quando você leva em conta tudo que tá combinando entre as duas. O que é que você pensa disso tudo aí que eu tô falando? É legal uma coisa que tu citou, que eu até pensei em te interromper, mas eu não ia cortar teu fluxo de raciocínio, é como esses dois, o Vince Gilligan e o Peter Gould, eles são muito inteligentes, porque eles são capazes de criar planos e de mudar os planos no meio do caminho, e não é algo fácil de fazer. Não é algo fácil você ter um objetivo na frente e depois você diz, poxa, mas talvez seja melhor pegar uma outra rota. Uma rota que seja mais interessante para o espectador. E isso
existe muito na novela brasileira também, na De dramaturgia fato. brasileira. Como as novelas brasileiras, elas parecem que percebem como os espectadores estão reagindo a determinados personagens e como essa reação a estes personagens, a estas tramas e a estes dramas proporcionam mudanças dentro da série, dentro da novela, de tal modo que essas mudanças consigam refletir tanto o desejo dos criadores, quanto também atender as ambições dos espectadores. Eu acho isso muito legal, de como eles fazem isso, de como eles não têm vaidade de mudar os planos. Isso não é qualquer pessoa que consegue, não, tá? A gente tem muita gente que é cabeça dura na indústria, que bota na cabeça, prefere fazer uma merda do que perceber a capacidade, a potencialidade do universo que cria. Mas isso que você mencionou do Sol ser muitas pessoas e dele ter mudado muitas vezes ao longo da série, eu acho que é muito curioso, porque ele muda de paletó, de figurino, com a mesma Uhum. facilidade com que ele muda de personalidade. E veja que a personalidade dele é cravada naquilo. Eu sou inescrupuloso, eu sou Uhum. malandro, eu vou te passar a perna, eu vou passar a perna até mesmo numa pessoa que eu amo. Ele fica nisso aqui, a gente fica na expectativa dele passar a perna na Kim no final. É. Eu acho que a nossa sensação no episódio final é ficar imaginando, cara, eu só não acredito que ele vai fazer isso com a Kim. Porque ele fez com Foi o todo momento mundo. que eu fiquei mais preocupado no último episódio, disparado. Porque se ele faz isso com a Kim, de fato ele é um cara sem redenção. E é uma série sobre, né? O episódio é sobre redenção. Mas Isso. antes da gente entrar nessa especificidade desse episódio, ele fica modificando suas roupas, ele fica mudando seus trajes. E ele nos mostra que não é só o traficante de drogas que é o cara que deve ser temido. Você tem que ter medo também do cara do colarinho branco, cujas ações ele não pensa, ele não mede as consequências das ações, até ele ver a desastre e a tragédia que ele provocou. O caso do Howard. Ele nunca quis que o Howard morresse, mas ele é culpado pela morte do Howard, Isso. mesmo que ele não tenha puxado o gatilho. Nada do que ele provoca ao redor dele, as tribulações, são ações diretas de sua conduta, mas são ações provocadas pelo esse desejo de sempre tirar vantagem, onde quer que ele possa tirar, causando frustração, causando dores, causando tudo de pior. E o Uhum. Sol é um sujeito incrível, né, de acompanhar. A gente precisava até conversar qualquer dia na vida como que é bom acompanhar a gente má, né? A Porque gente gosta mesmo. o cara bonzinho, você não tem prazer assim, mas o Sol, eu acho que a gente tem um desejo inato e talvez por isso a gente acompanhe com tanto afinco, por exemplo, a trajetória de desastres da carreira do Ezra Miller, porque a gente torce Uhum. para que ele possa se redimir. E se ele não se Uhum. redimir, pelo menos a gente se entreteve. Eu sei que é muito forte falar isso, mas a gente se Mas eu acho que entreteve. a gente Tu tá entende? entendendo. É toda a cultura de celebridade e de. Muito do que redes sociais empoderam hoje em dia é exatamente isso, né? Você vê outros em situações extremas. E aí você tira aquele prazer mais instintual, mais animal mesmo, assim, do interesse, da mente sendo engajada com aquilo. Mesmo quando tem uma coisa supostamente ruim acontecendo com uma pessoa, seja ela real ou não. E a gente, claro, mais fácil, eu acho, que com algo que é fictício, porque a gente sabe que não tem consequências no mundo real. E, na verdade, isso aí, cara, que você tocou, pra mim, foi muito bem representado nessa era de televisão, que eu acho que realmente já tá caminhando pro final, se não acabou, se já tá nos pormenores aí, que foi marcada por esses protagonistas aí, anti-heróis e vilões que a gente acompanha a história a partir da perspectiva deles. Eu acho que até mais do que anti-heróis são assim. Concordo. Porque o Walter White, né, com o Bryan Cranston em Breaking Bad, o Don Draper com o John Hamm em Mad Men, o Tony Soprano do Gandolfini na família Sopranos e, claro, o Jimmy Barra Sol do Bob Odenkirk, que, aliás, excelente ator, viu? Excepcional nessa última temporada e na série como um todo. E poucos atores, eu acho, têm tanta capacidade de misturar o cômico com o melancólico como ele faz. Mas entrando especificamente nessa questão dessa era de TV, eu tenho até um livro aqui que é sobre isso, é Os Homens Difíceis. Eu sei que esse é um termo que às vezes as pessoas não gostam, porque simplifica pessoas muito mal, de certa maneira. E você pode chamar como quiser. Se quiser chamar só de vilões ou de anti-heróis, cada um escolhe o seu termo. Eu vou só usar esse termo porque é o que tem na minha mente. Mas o que eu acho interessante é que, pra mim, essas são as 4 principais produções dessa era. Tem outras, mas eu acho que essas 4 são as mais premiadas, mais celebradas hoje, as mais reconhecidas, né? Breaking Bad, Sopranos, Mad Men, Sol. E Dessas aí a gente 4, pode tomar o Ozark aí também, que entra sem muito nessa dúvida, linha. sem dúvida, Ainda que tá um aí também. degrau abaixo. Ainda que um degrau abaixo. Eu acho também. Eu acho que tem que
as comparações são bem claras ali também. E eu acho interessante, eu confesso que eu não vi o final de Ozark, então eu não posso dizer isso, mas eu sei que das outras 3, tirando o Sol, nenhuma delas mostra o seu protagonista lidando com as consequências da corrupção dele, seja uma corrupção criminosa ou uma corrupção de personalidade mesmo. A gente tem... Eu não vou dar spoilers de cada uma aqui, tá? Mas todas essas ou terminam com morte ou com níveis diferentes de ambiguidade. Mas você nunca tem ali o personagem lidando com as consequências. E de certa forma, Better Call Saul acaba no Fun and Games, aquele episódio onde a Kim termina fazendo as malas ali, indo embora depois que eles lidam com a morte do Howard, depois que o Gus já matou o Lalo e tudo mais. E a gente entra depois num epílogo pra Breaking Bad e Better Call Saul, que são as cenas preto e branco em Nebraska e na Flórida, e agora no último episódio de volta a Albuquerque. Porque o efeito, as consequências de todos os acontecimentos das 2 séries, mas mais especificamente de Saul e da personalidade dele estão ali. Ele precisa agora encarar as vítimas, ele precisa agora, depois de fazer um discurso admitindo o que ele fez, ter um novo encontro com a Kim e ver como é que isso acontece. E eu gosto que a resposta, e aí acho que a gente já tá realmente caminhando aqui pra falar do último episódio mesmo, eu gosto que a resposta que o Vince Gilligan e o Peter Gould têm nesse último episódio não é uma resposta de total redenção, ele ainda tá preso, ele provavelmente vai ficar preso a vida toda. Eu gosto que eles não respondem tudo, a gente não sabe se ele vai encontrar a Kim de novo depois da última cena, mas eles dão aquele último momento pra eles dois, que serve como uma redenção para os olhos da Kim. A gente vê que ela já tá agora de volta, pelo menos a ter uma conexão com ele. E, finalizando aqui essa fala pra deixar você falar, acho que do que você pensa assim sobre essa questão dos homens difíceis e tudo mais, como essa série faz, eu gosto que o grande discurso dele de tribunal, que é um clichê em história de tribunais, ter esse último discurso, né, do personagem principal, de fato ele tá admitindo todos os pecados dele ali, inclusive coisas que não são crimes, né, como a questão do suicídio do Chuck, mas ele também tá fazendo isso tudo como o último golpe dele, pra chegar na Kim. E não é à toa que o Peter Gould corta tanto pro rosto dela, e aliás a Rhea Seehorn, que é uma atriz das menores microexpressões mais importantes, começa a cena pedrada e depois você vê que o rosto dela relaxa, e aí que ele sabe que ele deu o último golpe dele, ele trouxe ela de volta, conseguiu, o objetivo dele foi alcançado com o discurso dele. Então pra mim é um final justo pro personagem, que oferece uma redenção no nível pessoal, sem perdoar ou glamourarizar de certa forma os atos dele. E os atos dessas séries de homens anti-heróis, protagonistas assim. Eu vi assim, pelo menos. Eu vejo como você também. Eu acho que tem uma cultura, e essa cultura, ela não existe apenas em relação a estes homens difíceis, mas esses personagens que tomam decisões imorais ou decisões criminosas que o nosso cérebro reptiliano, que é aquele nosso cérebro do instinto, talvez gostasse de também poder tomar. Eu vejo muito, por exemplo, em Poderoso Chefão, as pessoas exaltando Don Corleone. Don Corleone é um assassino, traficante de drogas, embora ele tenha aspectos redentores na forma como ele trata só a sua família, mas as outras famílias não servem nada pra ele. Ele é um vilão. Ele é um sujeito ruim, só que a gente gosta de glamourizar, né? A gente gosta de colocá-lo dentro de uma moldura mais bonita do que nós colocaríamos pessoas na igual condição dentro da sociedade que tem consequências, como você bem citou. E aí você tem, né, Tony Soprano, que não deixa de ser um paralelo ao Don Corleone, só que em Nova Jersey. Você tem o Don Draper, só que eu não vi Mad Men. Eu só conheço. Nesse caso não é criminoso, mas sem dúvida alguma ele não é uma das pessoas que você quer se espelhar, não. Não, de jeito nenhum. Você tem o Walter, o Saul Goodman, o Jimmy McGill. Você tem esses personagens que fazem aquilo que talvez uma fraçãozinha do seu coração também queria fazer, que é ter poder, e poder manipular as chances de seu êxito na vida, que é o que eles fazem. Agora, isso vai nos levar também a perceber e enxergar como esse episódio final, que é um episódio sobre redenção, não é muito sobre redenção. Porque, como você citou uma coisa que eu achei muito legal, parece que ele tá dando, de fato, o último golpe. E ele dá o golpe também no espectador. Porque ele diz assim pra gente, olha, você me acompanhou em 6 temporadas, olha agora o que eu vou fazer com a Kim. E você fica naquela, caraca, eu não tô acreditando que ele vai jogar aqui na cadeia pra se livrar. E não, ele não faz isso. Ele faz um último golpe, eu acho que tua definição tá perfeita, um último golpe pra ela. Pra mostrar pra ela que ele ainda pode ser humano. Que ele ainda tem alguma coisa conservada de humanidade. Embora eu tenha certeza absoluta, Guilherme, que lá dentro do presídio ele vai ser o líder de uma galera. Ele vai manipular uma galera. Ele vai estar cheio de cigarro no bolso. Porque nossa, agora, depois que você vê a cena do Better Call Saul, nossa, ele vai ser uma celebridade ali dentro. Vai ser uma grande celebridade ali dentro e vai saber utilizar isso a seu favor.
vai saber ter uma vida confortável, se é que se tem uma vida confortável no presídio a seu favor. Então eu vejo essa coisa dos homens difíceis, né? Depois me manda essa referência desse livro, eu gostei, eu acho que eu quero conhecer também. Certo. Essa referência dos homens difíceis como... É impossível você modificar a natureza deles. O que você pode fazer é controlar. E talvez o fato do Sol ter se deixado prender por mais tempo seja uma forma dele enxergar que ele não consegue ser controlado. Ele próprio não consegue mais se controlar. Aquilo já é tão natureza segundo a pele dele que ele já não consegue mais. Então a única forma dele ter algum limite é estar preso. E se ele puder levar a Kim junto com ele, pra quem sabe ficar visitando ele eventualmente, que eu acho que isso pode acontecer, melhor ainda pra ele. A Rhea Seehorn falou que ela imagina que a Kim vai visitá-lo regularmente ali, não foi a primeira vez não. Eu também tive essa impressão. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, tu também é do time que ficou decepcionado da última cena não ser aquela cena dos dois fumando com a sombra das grades sobre eles? Cara, é engraçado. O Peter Gould deu uma entrevista que ele falou que ele testou os dois finais. Ele testou com a cena do cigarro sendo a última e a cena, né, dela saindo da prisão ser da última. Ele disse que achava que dava uma finalidade maior pra série. Foi o que eu entendi da coisa dele, assim. Dava mais um ponto final em vez de umas reticências, talvez. Eu não sei como é que a gente pode definir isso, mas eu consigo ver o que ele tá dizendo. Eu acho que ele não tá errado, mas, cara, eu não posso mentir pra você que se a última cena fosse a iluminação diagonal, os dois encostados ali, repetindo aquele começo da série, e corta pros créditos ali de cara, eu acho que eu levantava e aplaudia, sabe? Porque eu não vou... Eu gosto de aplaudir as coisas em casa sozinho. Eu aplaudi o final quando terminou, mas eu não me levantei. Então talvez eu teria me levantado. Porque ali é você, assim, é o famoso drop the mic, que os americanos gostam de falar. Você terminou e jogou o microfone assim e falou, tchau, exato. Seria um negócio inesquecível. Mas assim, não me decepcionou a última cena, não acho que é ruim de jeito nenhum, eu concordo que não é... Aquela cena ali aquela imagem é a imagem da série, assim, pra mim. Aquilo ali é o quadro que você vai guardar, assim, dessa série, são eles dois ali. E, pô, é engraçado, né, como ela cresceu ao longo da série, a Kim, sem dúvida, eu mencionei que ela só tem, acho que, 2 falas do primeiro episódio, e eu não sei você, mas durante muito tempo de Sol, antes da gente saber que ela ia aparecer nas cenas preto e branco, minha maior preocupação era o destino dela. Eu nunca achei que eles fossem simplesmente matar a Kim. Algumas pessoas talvez tiveram esse medo, porque eu acho que seria uma resposta muito fácil pra ausência dela em Breaking Bad. Não é muita cara pra mim do Vince Gilligan e do Peter Gould. Mas eu sabia que tinha algum risco com ela ali, e aí quando você vê na última temporada que de certa maneira ela tá mais investida nos golpes do que o próprio Sol, ela mesma diz, eu tava me divertindo demais, admite isso tudo. Eu cheguei a pensar que a gente ia vê-la sendo presa muito antes dele. Eu cheguei a considerar possíveis destinos ruins assim pra ela. Só que o jeito que eles encontram de puni-la, entre aspas, eu não acho que os roteiristas estão punindo a personagem, mas assim, o destino dela de estar ali vivendo uma vida que ela não gosta, vivendo uma vida onde ela tá longe da lei, onde ela tá longe de tudo que ela é uma vida onde o único lugarzinho que ela mostra aquela dedicação que a Kim Wexler sempre teve é ir fazendo uns PowerPoints. Rapaz, isso é um destino muito pior pra mim do que morte ou prisão dado a personagem, sabe? E aí, se tem uma coisa que o último episódio acho que oferece, eu queria só daqui a gente ter esse momento falando dela, porque eu acho que ela é tão importante quanto o Jimmy, de certa maneira. Eu acho que a redenção dela, de depois de entregar a confissão, se voluntariar ali no escritório na Flórida de advocacia pra pessoas que estão precisando, eu não sei se ela vai virar advogada ou não depois. Eu sei que na última cena, como a gente já mencionou lá na prisão, ela tá com uma roupa mais de advogada, tá com a roupa de blazer ali e tal, não tá com aquelas roupas que ela usava na Flórida. Mas só a entrada dela naquele escritório de advocacia, rapaz, se tem uma vitória pra celebrar nesse último episódio, pra mim é essa, entende? Porque ali é a personagem que eu acho que eu mais investi emocionalmente na série, porque o Sol a gente sabe mais ou menos pra onde ele vai, mas ela a gente não sabia, e eu fiquei muito feliz que deram pra ela aquilo aí. Eu espero que a Rhea Seehorn ganhe muitos prêmios. Eu fiquei muito feliz, eu lembro de ter visto o penúltimo episódio e pensado, se a última cena dela nessa série for aquela cena dela chorando, que final pra atriz, que final pra personagem. Mas, putz, eu como fã dela, da personagem, eu tô muito feliz que ela teve esse momento de alegria. Uma das coisas que sempre me deixou aflito também nessa última temporada, aliás, qualquer fã de Better Call Saul ficou aflito, foi com o destino da Kim. Eu acho engraçado que nós, como espectadores, a gente costuma fazer esse trabalho analítico. Então a gente via quem eram os personagens que estavam em Better Call Saul e que não estavam em Breaking Bad. Então a gente tentava antecipar o destino deles. O caso do Nacho, o caso do Lalo, são personagens que não existem em Breaking Bad. E a Kim entra nesse jogo também.
a gente se pergunta, poxa, onde que vai parar a Kim que a gente nunca mais fala dela em Breaking Bad? Tem que ter acontecido alguma coisa. Tem que ter rolado alguma coisa. E isso provoca esse sentimento de aflição, de angústia no espectador. Porque você citou uma coisa que foi essa transformação dela de uma figura acessória dentro do escritório de advocacia do Howard Hamlin McGill, ou eu acho que é Hamlin McGill. Que é o pai do Howard Hamlin e o Howard. E o McGill, que é o Chuck. Hamlin McGill. Essa figura acessória que vai ganhando holofote dentro da série, talvez da mesma forma, na mesma intensidade com que ela vai conquistando também o Jimmy McGill. Então ela vai nos conquistando na mesma medida que ela conquista o protagonista da série. E essa despedida dela, que não é uma despedida de morte, e aí entra uma coisa muito corajosa. A série termina, de fato, no 7º episódio, no 8º episódio. A série acaba. Tudo que vem depois são consequências que parece um filme. Parece que a gente está acompanhando agora só um filmezinho sobre a vida do Jim. E a gente fica sempre se perguntando, poxa, cadê a Kim? O que aconteceu com a Kim? E eu acho que o desfecho dela foi muito honrado a como essa personagem foi construída ao longo de todo esse tempo. Porque a Kim sempre foi dona de seu próprio nariz. Ela nunca foi capacho do Jimmy. Ela foi apaixonada pelo Jimmy, então algumas das decisões dela eram, eu não sei se eu gosto dessa palavra, mas vou usar mesmo assim, eram contaminadas pelas decisões dele, porque ela amava ele o suficiente para poder segui-lo e acreditar que ele estava querendo fazer alguma coisa X para os dois, independentemente de qual caminho que ele fosse tomar. Então eu acho legal tanto a forma com que ela se despede dele, com que ela percebe, cara, se eu continuar com esse sujeito, eu vou me lascar. Por mais doloroso que seja, eu preciso cortar esse cordão umbilical. É verdade. E eu preciso cortar logo. Então é assim, ato reflexo. Eu gosto desse episódio, que ela fala que o Jimmy, que o Sol, ficou com o Lalo no apartamento para me proteger. E ela não quer mais isso. Ela não quer mais essa sensação. Porque ele também se colocou em risco ali. E eu acho que em alguma parte dela, ela acredita que ele tentou se sacrificar por ela. Então ela precisa fugir. E nessa história da fuga dela, ela foge de tudo. Ela foge dela também. Ela foge da profissão. Ela foge de tudo. Ela cria uma nova Kim. E é uma Kim que a gente fica desconfortável, né? Isso que você falou da planilha. Ela era super, super mega decisiva, e aí no último episódio, no penúltimo, né? Naquele Waterworks, eu acho que é o penúltimo, a gente tem ela ali meio aceitando o cara trazer um negócio que não é maionese, sabe? O churrasco da família, sabe, cara? Aquele churrascão do subúrbio americano, bem tacanha. E ela usando uma peruca, o cabelo tá modificado. Peruca não, acho que tá pintado e não combina é a cor original do cabelo dela. Eles falam na série que ela era morena primeiro. Ah, legal. Mas não combina mais com ela, porque nós temos uma outra visão dela. Como ela se veste, como ela se porta, no que ela trabalha. Então, esse caminho que ela se despersonaliza para fugir do Sol, e esse reencontro com ele no final, em que ela é um pouco mais aquela Kim que a gente conhecia, eu acho isso muito bacana. Eu acho a atuação dela muito boa, e felizmente a atuação dela foi lembrada nessa edição do Emmy. Mesmo que não seja premiada, foi lembrada. Isso é muito bom. E tanto ela quanto o Odenkirk, se não ganharem neste Emmy 2022, tem chance de ir pro Emmy 2023, porque por conta aí das regras e coisas da Academia de Televisão, a segunda metade de Better Call Saul da última temporada vai pro Emmy 2023. O prêmio agora de setembro desse ano se refere à primeira metade da série. Então, por mim, ela pode até dar uma dobradinha aí, viu? Sem problema nenhum. E eu te digo 2022, mais. 2023. Sabe quem pega uma indicação de ator convidado? É o Bryan Cranston. Será? Com uma cena. Deve ganhar mesmo. Pega. As duas cenas dele, até mais do que a do Aaron Paul, pega. Pega sim. Especialmente a segunda é muito forte mesmo. Inclusive, estavam debatendo porque a Carol Burnett não pode ser atriz convidada. Ela tá demais na série, ela tem que entrar como coadjuvante. Então, tá aí uma curiosidade. Vamos ver se Carol Burnett... Imagina Carol Burnett sendo indicada ao Emmy por Better Call Saul. Cara, Guilherme, me tira uma dúvida, porque eu tô aqui em Gramado e eu não tô podendo fazer essas buscas. O ator do Chuck McGill morreu? Não, Michael McKean não. Não morreu, né? Porque eu achei muito interessante a forma com que ele foi fotografado no episódio final, com muita sombra, como se parece que estivesse escondendo, estivesse aproveitando alguma coisa, estivesse usando um CGI. Não, tá vivo. Não, ele tá vivo, né? Tá vivo. Considerações finais sobre o universo Albuquerque que estamos deixando pra trás agora, porque eu acho difícil ter outra. Considerações finais foi que foi uma viagem
turbulenta, mas foi uma viagem na companhia de algumas pessoas, alguns personagens muito interessantes. Vou sentir muita falta, eu já sentia falta, né, do Walter White, já sentia falta do Jesse Pinkman, da Skyler, do Hank. Agora eu vou sentir falta também do Ehrmantraut, vou sentir falta do Gustavo Fring, da Kim e, claro, do Saul Goodman, do Jimmy McGill. São personagens que entram no imaginário popular da televisão desse século, são séries definidoras desse século, não há como tratá-las menos do que isso. São séries definidoras de uma linguagem televisiva muito específica, que é uma linguagem televisiva que vai começar a ser e já é objeto de, não vou dizer cópias, mas de inspirações, de referências em outras séries. É isso. Concordo 100%. Eu também destaco o trabalho deles em examinar a cidade de Albuquerque, que eu acho que é um dos cenários mais memoráveis da história da TV, essa versão da cidade que eles criam. As montagens, vou sentir muita falta, né, de ver as rotinas das mais banais, como a pessoa escolhendo a roupa que vai usar de manhã, até as mais criminosas, como o Walt e o Jesse cozinhando metanfetamina. Eu acho que também, assim, a capacidade deles de encontrarem atores para os mais diferentes e mínimos papéis. Você sempre lembra de um traficante, você sempre lembra de um caso que a Kim defende, uma pessoa que ela defendeu, você sempre lembra dessas figuras aí memoráveis, e poucas séries como essas duas fizeram isso, eu acho, na história da TV. Então, Márcio, foi um prazer falar contigo. Eu queria que você dissesse para as pessoas onde elas devem ir para conhecer mais de você e do seu trabalho. Se vocês quiserem acompanhar o meu trabalho, se vocês quiserem acompanhar onde eu escrevo, eu sou editor e crítico do perfil Cinema com Crítica no Instagram, @Cinema com Crítica. Você pode me encontrar no Twitter, @Márcio Salem, com 2 L's e M no final. Você pode me encontrar no meu site, cinemacomcritica.com.br. E, se você quiser, você pode ser meu aluno também no Clube do Crítico e no Clube da Meia-Noite, onde eu discuto apenas cinema de terror. Eu acho que é isso, Guilherme. Eu te agradeço o convite, foi muito bom conversar contigo, te reencontrar depois de Cannes, e espero que a gente se reencontre em breve. Sem dúvida alguma, também espero, foi muito bom. Vão lá, entrem no Cinema com Crítica, o canal do YouTube já tá aqui até no título desse vídeo, tá, pessoal? Então, recomendo bastante conteúdo deles lá. Márcio, novamente te agradeço. Agradeço a todo mundo que ouviu este Chipado. O nosso podcast retorna na semana que vem, ainda falando dos primeiros episódios de Mulher Hulk que estão rolando. Devemos falar também de um dos filmes mais aguardados desse ano por mim, que é o Não Olhe, do Jordan Peele, estreia agora, quinta-feira. Aliás, na outra semana, mas eu já tô pra ver essa semana, a gente vai falar aqui. Também acho que o Bruno vai trazer conteúdo do Dragon Ball Super pro pessoal que curte anime, e a gente vê mais o que aparece por aí, tá certo? Então siga @ChipOficial, se inscreva no nosso canal do YouTube e não esqueça de assinar também o feed de podcast, tá certo? Até semana que vem.